Bom dia, meus queridos. Muito bom dia. Prazer estar aqui, esses domingos todos, estudando juntos a Palavra de Deus. E é uma alegria muito grande a gente poder compartilhar isso que Deus tem falado aos nossos corações. Eu quero convidar vocês todos agora a pararem um pouco, aquietarem o coração e vamos conversar com Deus e pedir a Ele que nos dirija nesse momento de estudo, para que a gente possa aprender exatamente aquilo que Ele quer falar conosco. Vamos orar? Te agradecemos, ó Deus Santo, por mais esse momento tão precioso que o Senhor tem dado a nós. Te agradecemos por esse tempo que temos passado juntos, estudando a Tua Palavra, aprendendo, ouvindo a Tua voz, sendo ensinados por Ti. Meu Deus, eu quero te suplicar agora nesse instante que o Senhor venha aquietar os nossos corações, que o Senhor nos dê tranquilidade, que o Senhor nos dê clareza de entendimento, que o Senhor nos dê a visão do Senhor e, acima de tudo, Pai, fala aos nossos corações, ensina-nos a buscar a Tua face e traz até nós, Pai, até cada um de nós, a Tua Palavra viva em nós. Nós oramos, suplicamos a Tua direção e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, na última semana, nós vimos mais uma ação de Deus na história, promovendo a divisão da humanidade em línguas, em muitas línguas, povos e nações, com o objetivo de dificultar a rápida proliferação da maldade no mundo. O homem, como nós vimos naquela lição, não se mostrou digno de possuir essa bênção de Deus, a bênção de estarmos todos falando com a mesma linguagem. Por isso, então, perdeu o privilégio de manter-se unido como um só povo em toda a terra com uma única língua. Vimos, então, que essa bênção da união linguística, ela será restaurada um dia, mas somente quando o pecado for totalmente eliminado do coração do homem. Hoje nós vamos continuar um pouco a história e eu quero aqui fazer uma grande divisão do que nós estudamos até agora. A gente caminhou do capítulo 1 de Gênesis, e onde nós vimos ali a criação, e vimos toda aquela história ali, eu não vou repetir agora, porque a gente já viu cada um daqueles capítulos. E chegamos agora no capítulo 11. O capítulo 11, ele encerra a primeira grande etapa do livro de Gênesis, que é considerado os princípios. E agora nós vamos começar a entrar hoje no capítulo 12, e o capítulo 12, então, ele é uma nova etapa do registro de Moisés, em Gênesis, que é chamado, então, dos patriarcas. Vocês já viram isso bastante, a professora Isabel trabalhou esse tema já em alguns estudos atrás, né, quando ela estava tratando dessas questões. Então, a gente vai encerrar hoje, com algumas palavras que eu vou fazer aqui, exatamente essa parte dos princípios, né, onde a gente viu tudo isso que a gente viu até hoje, o pecado no mundo, as nações, a criação da humanidade, o dilúvio, né, e agora um novo recomeço que aconteceu ali a partir do dilúvio. Então, depois de Moisés tratar tudo isso e de contar essa história ali de Babel, e de mostrar para a gente como é que surgiram as várias nações, e eu quero lembrar a vocês, né, Moisés está no final dos seus 40 anos, é o que a gente imagina, né, por conta da didática que foi apresentada ali nesses livros. Ele está no final dos seus 40 anos, contando então essas histórias e registrando isso tudo para nós nesses livros. Então, depois de ele contar esses princípios, agora ele volta, depois da história de Babel, volta ao relato das genealogias para mostrar uma coisa muito importante,
que Deus continua trabalhando na história para conduzir o homem a um caminho de relacionamento direto com Ele. E nessa estratégia que Deus utiliza, né, Ele foi sempre escolhendo pessoas para que a sua vontade fosse cumprida. E eu quero chamar a atenção de vocês em relação a isso, porque Deus, em toda a revelação que a Bíblia nos traz, Ele usa pessoas. Quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele chama alguém, Ele convoca alguém, Ele capacita alguém para que essa pessoa exerça, então, o trabalho, a tarefa que ele quer fazer, né? Então, a partir agora do capítulo 12, isso vai ficar muito claro para vocês. Moisés já nos revelou um pouco dessa estratégia, enquanto a gente estava estudando esses 11 primeiros capítulos, quando a gente viu a história de Adão, de Abel, de Sete, de Enoque e, finalmente, de Noé. Né? Então, foram esses os personagens principais desses capítulos que nós estudamos até agora. E, mais uma vez agora, ele vai nos apresentar uma pessoa que será usada por Deus nessa nova fase da revelação do seu maravilhoso plano, né? Moisés retoma a iniciativa da genealogia da semente santa, o remanescente fiel. Esse termo remanescente, ele vai caminhar dentro da revelação, e nós vamos ver esse termo remanescente, ele fluindo na revelação bíblica, né? Então ele vai retomar a narrativa da genealogia da semente santa a partir de Sem, o filho mais velho de Noé. E nós vamos ver que a partir de Sem, que Deus então vai mostrar o plano da redenção, mas, e é fundamental que a gente entenda isso, meus queridos, a revelação de Deus, ela é de uma maneira gradativa, crescente e contínua, até a plenitude dos tempos, quando ele traz a consolidação da sua revelação em Jesus. Mas toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela tem essa característica de ser uma revelação gradativa, crescente e contínua, né? E nessa nova etapa de revelação agora, nós veremos que será dada uma maior ênfase na fé. E quando a gente começa a pensar em fé, é fundamental que a gente entenda que a fé está associada com aquilo que Deus vai fazer. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Fé não é você acreditar muito em alguma coisa e querer que aquilo aconteça. Isso não é fé. Ou pelo menos não é a fé salvadora. Não é a fé que a Bíblia nos ensina. Não é a fé que Deus quer de nós. A fé que a Bíblia nos ensina é você crer que Deus vai fazer aquilo que Ele falou que ia fazer. Isso é que é fé. E nós vamos começar a entender esse conceito de fé, e Moisés vai trabalhar muito isso. Nós vamos ver isso nos próximos, daqui a pouco, né, na lição de hoje. Nós vamos ver isso, que ele vai trabalhar esse conceito na vida dessa nova pessoa que vai ser trazida a partir então da genealogia de Sem, né? Então Moisés já tinha até nos dado uma dica dessa escolha, de que seria Sem, a pessoa que daria continuidade à semente santa. E por quê? Porque vimos o próprio Noé, lá atrás, abençoando profeticamente o seu filho Sem, reconhecendo que o Senhor era o Deus de Sem. Olha é interessante isso, porque essa palavra de Noé testifica também que Sem,
o filho mais velho de Noé, tinha uma relação de intimidade com Deus, de tal forma que isso foi uma marca em sua vida. Olha o que diz aí o versículo 26 do capítulo 9 de Gênesis. E continuou, ali é um momento em que Noé está falando sobre os seus filhos, né? E eu vou ler aqui o versículo 26, onde ele fala de Sem. Então diz assim: e continuou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, nesse momento, Noé está chamando Deus de o Deus de Sem. Se ele está chamando o Deus de Sem, é porque Sem tinha uma relação de intimidade com Deus. E aí, então, a gente já pega a dica e vê, então, que é a partir de Sem que nós vamos continuar com essa linhagem da semente santa, né? E ao citar, então, a genealogia de Sem, que é o que Moisés vai fazer logo depois desse relato de Babel, Moisés se detém num descendente especial dessa linhagem chamado Abraão. No início o seu nome é Abrão, né? Mas eu vou chamá-lo de Abraão o tempo todo, porque em um determinado momento Deus muda o nome dele, né? Mas ele vai contar a história, Moisés vai contar a história de Abraão. E dentre os muitos fatos narrados, Moisés enfatiza ou vai destacar a fé de Abraão como a sua principal característica. Outro ponto importante dessa narrativa de Moisés é que ele não omite os erros de Abraão. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Muitas vezes a gente vê os personagens citados na palavra de Deus e a gente acha que eles são pessoas especiais, pessoas perfeitas, pessoas que tinham uma capacidade assim diferente, eram pessoas assim quase que sobre-humanas, né? Mas Moisés vai nos mostrar, e a gente vai ver isso também em outros relatos da palavra de Deus, que ele vai citar os erros de Abraão, vai mostrar as consequências desses erros, dando uma ideia de que Abraão era uma pessoa normal, sujeito às mesmas coisas que nós, mas com uma diferença. É que ele escolheu não continuar em seus erros. Essa que é a principal característica do servo de Deus. Então ele não escolheu continuar nos erros, e Moisés vai destacar isso, nós vamos ver isso claramente na vida de Abraão. Mas, ao contrário, o que Abraão fez? Ele resolveu ir corrigindo esses erros, caminhando cada vez mais perto do Senhor. Então, nós vamos começar agora a ver um pouco da história de Abraão. Moisés inicia a história de Abraão dizendo que a sua família nasceu em Ur, que era uma terra dos caldeus. Olha o que diz lá o final do capítulo 11. E estas são as gerações de Terá. Então ele vai citando a genealogia de Sem, e eu estou pegando aqui o final da genealogia, quando ele chega lá em Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E é muito importante, meus queridos, quando a gente olha para o relato bíblico, para a gente se atentar para duas coisas ali que eu quero chamar a atenção de vocês quando estiverem estudando a Bíblia sozinhos, né? Primeiro, atentem-se para as genealogias, para vocês saberem quem era filho de quem, porque quando a Bíblia cita aquela genealogia, ela está criando uma relação entre a pessoa aqui embaixo e os seus ascendentes. Isso traz muito ensinamento para a gente. A segunda coisa é a gente se atentar para onde as coisas estão acontecendo. Porque muitas vezes a Bíblia fala de cidades, e para a gente entender
o que ela quer dizer com aquela cidade, a gente precisa conhecer a história daquela cidade. Então, toda vez que é narrado um fato, a gente então tem a informação de onde aconteceu para que a gente possa associar aquela cidade com aquele fato. E isso traz muita elucidação para o entendimento de uma série de questões, né? Então nós vimos aqui que Abraão era de Ur dos Caldeus. Olha só o que mais a gente vai ver a respeito de Abraão. Josué foi o sucessor de Moisés, né? Na entrada da Terra Santa. Josué dá alguns detalhes adicionais a respeito de Abraão e sua família durante o discurso, né, no último discurso que ele fez no seu livro, no capítulo 24, versículo 2. E diz o seguinte lá nesse versículo, né? Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel. Veja bem que a narrativa de Josué começa com assim diz o Senhor Deus de Israel. Então, o que vem depois disso é palavra de Deus. E o que foi que o Senhor disse? Além do rio, habitaram antigamente vossos pais Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. E o versículo 3 diz o seguinte: eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã, também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque. O que a gente destaca dessas duas informações, né? Que Abraão era lá de Ur dos Caldeus, e agora essa informação que Josué nos traz no seu discurso. Podemos observar nesse relato que a família de Abraão era idólatra. Idólatra. Como é que a gente chega a essa conclusão? Simples, está escrito lá literalmente. Eles serviram a outros deuses na terra dos caldeus. Então é importante a gente entender isso, meus queridos. Abraão, quando foi chamado por Deus, ele era um idólatra, sua família era idólatra, que vivia numa cidade idólatra. Os caldeus são os ancestrais dos babilônicos. Ur, a cidade de Ur dos Caldeus, era uma das principais cidades daquele tempo, e ali naquela cidade eles adoravam a deusa Lua. E Abraão estava ali, né? E a palavra de Deus diz que eles serviram a outros deuses. Então, apesar disso, apesar desse início de incredulidade, de idolatria, Deus trabalhou na vida de Abraão. E ele trabalhou durante essa caminhada de fé que a gente vai ver aqui. E o que ele fez? Ele foi moldando e transformando a vida de Abraão enquanto caminhava com ele. E outra coisa que a gente pode se atentar, e é muito importante quando a gente faz essa amarração dentro dos textos bíblicos, né? Nós vamos ver lá no testemunho de Estevão, lá no livro de Atos, nós vamos ali ver a confirmação de que Deus chamou Abraão lá na terra dos caldeus. Olha o que diz lá Estevão quando ele vai fazer a sua defesa lá diante dos seus acusadores, quando eles apedrejaram Estevão, né? Então, antes da sua morte, ele fez um discurso contando a história do povo, e ele disse o seguinte lá no início do seu discurso. E ele disse, Estevão dizendo, né? Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então veja bem, nós vimos no texto de Moisés que eles estavam em Ur dos Caldeus, e de Ur dos Caldeus eles foram para Harã. Então o que Estevão está dizendo aqui? Que Deus apareceu a Abraão na Mesopotâmia antes de habitar em Harã, portanto, em Ur dos Caldeus. E o que ele disse? Versículo 3. E disse-lhe, sai da tua terra e de entre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. E, versículo 4, então, saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, aí o Estevão está confirmando exatamente isso, e habitou em Harã, e dali
depois que seu pai faleceu, então ele ficou um tempo lá, cuidando do seu pai, até que seu pai faleceu, e Deus o trouxe para essa terra em que habitais agora. Então, depois que Terá, o pai de Abraão, faleceu, é que ele saiu de lá. E olha só, Moisés agora, no capítulo 12, primeiro versículo do capítulo 12, ele relata exatamente esse chamado que Estevão citou, né? Como é que está escrito lá em Gênesis 12:1? O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Então, esse foi o chamado. E eu quero chamar a atenção de vocês em relação a isso. Quando a gente estuda a história de Abraão, é importante a gente ver o que Deus queria com Abraão e quais ensinamentos que nós podemos tirar da vida de Abraão, da sua caminhada com Deus, o que Deus fez através dele, qual foi o objetivo dessa caminhada. A gente tem muito material no Novo Testamento e a gente não vai ter condição de analisar tudo, porque é muita coisa que é dita a respeito de Abraão, mas nós vamos destacar algumas coisas nessas poucas lições que nos restam aí até o final desses estudos, né? Então, Moisés destaca claramente que a ordem que Deus deu a Abraão foi: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma outra terra que eu vou te mostrar. Então veja bem, só esse chamado já é um chamado desafiador, porque ele servia a outros deuses e, no entanto, a gente vai ver que ele, de alguma forma, e a palavra de Deus não diz claramente como foi esse chamado, se foi uma visão, se foi um sonho, se foi um entendimento que ele teve, isso não está claro nesse chamado, né? A palavra de Deus diz só que Deus chamou e ele obedeceu. E é importante vocês entenderem, nós todos entendermos, a dificuldade que era atender esse chamado. Porque ele estava numa cidade grande, como eu falei com vocês, Ur é a maior cidade daquele tempo, era a capital daquele tempo ali, onde todo mundo ia para lá, tinha tudo ali. E aí Deus falou com ele assim: sai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Para onde você está indo, Abraão? Não sei, estou indo. Imaginam isso? E qual que é o objetivo? Também não sei. O que você vai fazer lá? Não sei. É importante a gente ter esse entendimento para a gente perceber que a dificuldade de Abraão de cumprir de imediato esse chamado, ela tinha um embasamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque Abraão saiu de Ur e, ao invés de ele seguir esse caminho como Deus orientou, ele foi para Harã, que ainda era a terra dos caldeus, e lá ele ficou por um tempo, e a gente não sabe quanto tempo é esse, mas a gente sabe que ele ficou lá até que o seu pai morreu, até a morte de seu pai. Olha só, o que diz lá o final do versículo 11, onde a gente tem isso dito literalmente. Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para a terra de Canaã, e foram até Harã, onde ficaram. E, havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Vamos entender um pouco mais aqui essa situação de Abraão, para vocês perceberem a dificuldade que era esse chamado, né? Como é que era difícil atender esse chamado. Terá, ou Tera, né, pai de Abraão, ele teve 3 filhos. Possivelmente, os estudiosos dizem que possivelmente Harã era o irmão mais velho de Abraão. Por quê? Porque nós vamos ver a relação dos filhos de Harã com os demais, e vamos ver também que Harã morreu primeiro, tá? Então, eles supõem que Harã era o mais velho.
Quando Arã morreu, Abraão adotou Ló, que era o filho mais velho de Arã. Milca, irmã de Ló, então Arã tinha 2 filhos, Ló e Milca. Milca, que era irmã de Ló, casou-se com Naor, o outro irmão de Abraão. E aqui é importante a gente entender isso aqui, meus queridos. A gente ainda estava centenas de anos antes da lei que Deus deu a Moisés. Nós estamos ali saindo daqueles relatos ali de Babel. Então nós vimos que Babel aconteceu 100 anos aproximadamente depois do dilúvio. E essa história aqui de Abraão acontece aproximadamente uns 160 anos depois de Babel. Então nós estamos ainda bem no início da história, bem no início da civilização. E nesse tempo, como era desde o início, os casamentos consanguíneos aconteciam de forma muito natural, né? Então, Naor casou-se com a sua sobrinha, né? Dessa forma, que é Milca, né? Milca é a filha de Arã, que é irmão de Naor, então é sobrinha de Naor. Então ele casou-se com a Milca. E aí o que aconteceu? Morrendo Arã, Abrão ficou com Ló, Milca ficou com Naor, e aí uns cuidaram dos outros. Então a família parecia ser muito unida, mas era uma família idólatra, como já vimos acima, né? Como a gente já discutiu isso. Outra coisa que é importante, que eu já disse, Ur dos Caldeus ficava ao sul da Mesopotâmia, na região que hoje é no Iraque, no encontro, na foz do Eufrates, e era um grande centro comercial, cultural e religioso. Era uma das cidades mais ricas de então, e Harã era também uma grande cidade, e ficava bem ao norte, já caminhando em direção ao deserto, era a última cidade antes do deserto, e ficava 1.000 quilômetros aproximadamente distante de Ur. Então, essa caminhada de Ur até Harã gastou alguns meses, né? Alguns meses para poder chegarem até lá. E era a fronteira do deserto. E era o último posto civilizado, né? Harã era o último posto civilizado antes de começar o deserto. Nós não sabemos quantos anos tinha Abrão quando ele saiu aqui de Ur, quando Deus o chamou. E sabemos que ele saiu de Ur para Harã, e que ele ficou em Harã até a morte de seu pai Terá, e que ele morreu aos 205 anos de idade, que é o que nos relata o texto de Gênesis, né? Somente depois da morte de Terá é que Abraão saiu de Harã para as suas peregrinações, atendendo então o chamado de Deus. E nesse momento, aí sim, nós temos o relato que Abraão tinha 75 anos quando ele saiu de Harã. E é o que nos diz exatamente Moisés aí no versículo 4 do capítulo 12, né? Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então aqui a gente agora já entendeu um pouco aí a dinâmica dessa coisa, né? A partir então de Harã, Abraão iniciou sua peregrinação no deserto. Vimos que Harã então era a última cidade civilizada ali na porta do deserto. Então ele saiu dali em direção ao deserto. E é importante destacar que ele ainda estava aprendendo a confiar em Deus e estava aprendendo a obedecê-lo, né? Era ainda o início de tudo. Podemos ver pelo relato que Moisés trouxe aí, que a gente leu no versículo 4, que ele não deixou a sua família como Deus ordenou. A ordem foi: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Só que quando o Abraão saiu de Harã, Ló foi com ele. Então ele não obedeceu completamente a ordem que Deus tinha dado, né? Isso era o início da caminhada. Ele ainda não tinha tanta intimidade com Deus. Ele estava aprendendo a deixar as coisas que ele tinha, que ele cultuava ali em Ur dos Caldeus. Ele servia a outros deuses ali,
Não podemos esquecer do relato lá, claro, que Josué nos diz, né? Então ele foi deixando essas coisas, ele foi aprendendo a confiar no Senhor e a obedecê-lo com o passar do tempo. E aqui eu quero chamar muito a atenção de vocês, meus queridos. Às vezes a gente lê um versículo e na sequência do versículo a gente vê que as coisas aconteceram de uma determinada forma, só que a gente não se atenta para perceber quanto tempo passou de um ponto até outro, de um versículo até outro. Então a gente lê as coisas ali e acha que as coisas acontecem assim, no estalar de dedos, né? E não era exatamente isso que acontecia. Por isso que é importante a gente estudar, para a gente ver a maneira como Deus trabalha nas pessoas, e é essa mesma maneira que Deus trabalha em nós hoje. Então olha só alguns destaques que eu quero fazer para vocês aqui. Abraão vivia numa cidade idólatra, no meio de um povo idólatra, possuía uma família idólatra, e ao longo dessa história não foi fácil para ele atender o chamado de Deus. No entanto, ele tinha um coração diferente. E o Senhor viu isso, e o Senhor o chamou e foi trabalhando na vida dele. Olha o que diz Neemias lá no seu livro. E é por isso que é importante a gente ir entendendo a maneira como a palavra de Deus nos ensina, nos mostra essas coisas. Neemias 9, versículos 7 e 8. Tu és o Senhor Deus que escolheste Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus. Então ele está voltando lá para esse momento que a gente está dizendo aqui agora. E lhe puseste o nome de Abraão. Achaste o seu coração fiel diante de ti e com ele fizeste aliança, para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus, dos gigazeus, e cumpriste as tuas promessas, porque és justo. Perdão. Então, o que a gente está vendo aqui que Neemias está dizendo? Ele está dizendo que Deus viu que o coração de Abraão era fiel. Então, Deus trabalhou no coração de Abraão e ele chamou Abraão, de toda a família ali de Terá, ele chamou Abraão, ele escolheu Abraão. E Abraão atendeu esse chamado do Senhor e foi sendo transformado pouco a pouco durante a sua caminhada. E eu quero insistir com vocês aqui, foi pouco a pouco que Abraão foi entendendo as coisas, foi aprendendo as coisas, foi aprendendo a confiar em Deus. Ele não estava pronto quando ele começou a sua caminhada, mas enquanto andava com Deus, ele foi conhecendo ao Senhor e aprendendo a confiar nele. A partir da história de Abraão, Moisés começa a mostrar ao povo de Deus como Deus é presente na vida dos seus servos. Ele vai destacar também que os objetivos de Deus são ter intimidade com o homem e também transformar o homem. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui, meus queridos. A gente caminha com Deus para ser transformado por Ele. A gente caminha com Deus para ser mudado. Para deixar as coisas velhas e olhar para as coisas novas. Olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé. A gente buscar atingir na nossa caminhada a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. E a palavra de Deus diz que nós temos que caminhar nesse processo até atingir a estatura do varão perfeito. Então o relacionamento com Deus, ele deve nos levar à transformação de vida. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, meus queridos. Pare agora nesse momento aí. Onde você está? Olhe para a sua história. Você que já caminha com Deus. E olhe para onde você está agora. E veja qual que é a diferença entre esse momento agora e o que você era lá atrás. Essa é uma análise que todos nós temos que fazer. E nós vamos ver na história de Abraão, e Abraão vai ser um exemplo para o povo
de Israel naquela caminhada lá, porque é exatamente isso que Moisés está fazendo. Ele está trazendo alguns exemplos, ensinando algumas coisas. Nós já vimos isso. Mas agora ele está fazendo o ensinamento de uma forma muito mais íntima, porque ele está trazendo a história de uma pessoa, e a gente está entrando na intimidade daquela pessoa, nas decisões que ela tomou, no que ela falou, o que ela fez, quais foram as consequências. É isso que nós vamos ver. Então, o primeiro evento que Moisés destaca na caminhada de Abraão foi o seu chamado. E com esse chamado veio uma ordem para que ele saísse e se afastasse da sua parentela e de tudo aquilo que ele vivia lá. Mas, nós já vimos, não foi exatamente isso que Abraão fez. Olha só o que está escrito aí em Gênesis 12:5. Tomou Abraão Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã e chegarem à terra de Canaã. Então ele saiu de Harã, com tudo que ele tinha, com todas as coisas que ele tinha, com todas as pessoas que ele tinha, inclusive Ló. E Moisés destaca isso, né, que ele foi com Ló. E vejam bem, Terá saiu de Ur e foi com Naor, Abraão e Ló para Harã. No momento que Abraão saiu, Ló podia ter ficado ali. Mas como Abraão tinha praticamente adotado Ló, essa relação era muito forte, então Ló foi junto com ele. Então Abraão ainda não tinha conseguido obedecer completamente, né? Nós vamos ver que isso vai acontecer na sua caminhada. Nos relatos anteriores, dos demais personagens de Gênesis, né, Moisés não trouxe informações muito detalhadas de como eram esses relacionamentos, mas a partir de Abraão, tudo vai mudar, tudo muda. Veremos que Deus se aproxima dos seus servos para orientar e ensinar. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês mais uma vez. O nosso relacionamento com Deus, ele precisa nos nortear. A gente precisa saber exatamente qual caminho a seguir. O ensinar é aprender a vontade de Deus, o querer de Deus. E o apóstolo Paulo nos diz lá, né, quando ele escreve as suas cartas, né, que Deus opera em nós o querer e o realizar. Então esse querer é Deus que tem que colocar em nós. Mas também a nossa relação com Deus, ela também nos consola, nos conforta e nos abençoa. Então ele faz isso com todos aqueles com quem ele tem intimidade. E nós vamos ver que é exatamente isso que acontece ali com a história de Abraão, né? Veremos inclusive que a bondade de Deus supera inclusive alguns erros que seriam cometidos por aquela pessoa a quem ele chamou, ou quando a gente erra também, né? Pois outra grande característica do nosso maravilhoso Deus é que ele é amoroso e perdoador. E tudo isso a gente vai ver na história de Abraão, de uma forma muito mais clara, né? Nós vamos entender isso e destacar essas coisas ali. Outro grande objetivo que Moisés tem ao falar da história de Abraão é mostrar que Deus não queria só tirar Abraão do caminho da idolatria, mas Deus queria e fez, né? A gente vai ver isso que ele fez, nós sabemos que ele fez. Ele queria trazer um povo, preparar um povo, o seu povo especial, a partir de Abraão. Então, o objetivo era preparar esse povo e o povo especial de Deus quando ele chamou Abraão. E é interessante que, através desse povo, que viria aquele que seria bênção para todas as nações da terra. E que eu quero chamar a atenção de vocês, meu querido. O povo de Israel, ele foi especial porque através deles, Deus se revelou, Deus trouxe a sua palavra, a sua lei, Deus trouxe todos os ensinamentos que nós temos na palavra de Deus, e através deles veio Jesus. Então Deus separou esse povo para que viesse então Jesus. Agora, a salvação
é através da aceitação de Jesus. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não existe outro caminho. Então é importante a gente entender isso, porque Deus separou esse povo para que a revelação fosse feita. Então o fato deles serem especiais é porque foi através deles que Deus se manifestou e trouxe tudo isso que nós temos hoje. Mas mesmo esse povo, para que eles sejam salvos, eles precisam crer naquele que esmagaria a cabeça da serpente. E não tem outro caminho da gente chegar ao Pai senão através de Jesus. Isso que já vamos ver lá na frente. Então, esse fato de ser especial é só no sentido de que foi através deles que a revelação se cumpriu. Foi dada a nós, né? Então, o fato de ser especial é exatamente isso. É porque através deles, Deus se revelou a nós. Então, Moisés mostra também que ele ia trabalhar de forma direta na história do homem, e além disso, ele teria uma revelação mais íntima e pessoal. Então, outra coisa muito importante, né? É que nós vamos ver outras características de Deus. Até agora, nós vimos um Deus que é todo-poderoso, que é Senhor, que controla, que vem, que faz, que exerce juízo. E agora nós vamos ver outras características desse Deus. Não é que Deus muda com a revelação. Não. Deus simplesmente vai se mostrando a nós e nós vamos percebendo as demais características dele, o jeito de ser de Deus, né? Se é que a gente pode dizer dessa forma, né? Então, Moisés vai introduzir todas essas coisas através da história de Abraão. Então, durante a caminhada de Abraão, Abraão foi aprendendo, e ele foi aprendendo não só através do relacionamento direto com Deus, mas também através das dificuldades que ele mesmo enfrentou e dos erros e acertos que ele teve. E Moisés conta a história desse caminho de aprendizagem de Abraão, mostrando como ele respondeu aos desafios que lhe foram apresentados por Deus. Então, através do chamado de Abraão, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês com relação a isso. Através do chamado de Abraão, Moisés começa a ensinar ao povo. Imaginem o seguinte: o povo está ouvindo aquela história, vendo isso que aconteceu com Abraão, sair de uma cidade grande, bem estruturada, onde ele tinha tudo que ele precisava, ele saiu dali. O que Moisés está ensinando para a gente aqui? A necessidade de mudar o nosso jeito de ser. Lembra que eu falei, nós estamos caminhando com Deus? A necessidade de deixar. Abraão deixou uma série de coisas onde ele tinha segurança, onde ele confiava, onde ele tinha ali toda a sua história, a sua família, o seu relacionamento. Então, se nós vamos confiar em Deus, nós temos que deixar as coisas materiais, onde muitas vezes a nossa segurança está firmada, e quando a gente se firma nas coisas materiais, nós estamos violentando a nossa relação com Deus, porque a gente deixa de confiar em Deus para confiar naquilo que a gente tem. E quando eu digo nas coisas materiais, eu estou dizendo na nossa própria capacidade, no nosso próprio entendimento, na nossa força, na nossa inteligência. Isso são coisas que a gente não pode depositar a nossa confiança neles. Nós somos servos do Senhor e nós precisamos aprender a confiar em Deus. E ele nos fala também sobre a necessidade de deixar hábitos, os velhos hábitos e a velha vida. Por isso que é inaceitável a gente ouvir um crente, um servo do Senhor, dizer assim: não, eu nasci assim, não, eu sou assim, não, na minha família a gente sempre fez assim. Se eu caminho com Deus, essa não pode ser a minha resposta, não pode ser a minha justificativa. Ah, eu sempre fui assim, eu sempre fiz assim. O que nós estamos aprendendo com a história de Abraão
o que Deus quer de nós. E a gente vai ver isso claramente em toda a palavra de Deus. Se eu estou andando com Deus, eu estou sendo transformado. A velha criatura morreu. E todas as coisas se fazem novas, ou devem se fazer novas. Então, para eu poder caminhar com Deus e ter um relacionamento de intimidade com Ele, e foi exatamente isso que Abraão fez, a gente precisa entender então que não é possível caminhar com Deus e ficar do mesmo jeito que somos e no mesmo lugar em que começamos a nossa caminhada. E como resultado desse caminhar com Deus, além do nosso crescimento espiritual, que é a nossa relação com Deus, nós temos também as promessas que o próprio Deus faz a nós. E quais são as promessas? Vejamos lá o que nos diz o Salmo 128, versículo 1. Diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz, bem-sucedido, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ezequiel 20:19 diz o seguinte: eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai as minhas ordenanças e executai-os. Então, a partir desses dois textos aqui, eu poderia citar muitos outros, a gente vê que é fundamental que nós, enquanto servos do Senhor, a gente caminhe com Deus e que a gente obedeça à vontade dEle e que a gente deixe de fazer as coisas que nós fazíamos. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: para você saber que você está mudando, que você está deixando de fazer as coisas que você fazia, que eram pertencentes ao seu velho eu, pergunte à sua esposa se você mudou, ou quanto você está mudando. Pergunte ao seu esposo, e ele vai te dizer o quanto você está mudando, o quanto você está de fato sendo transformado pelo Espírito Santo. Pergunte ao seu filho, à sua filha, seu irmão, aqueles que convivem contigo. Eles vão dizer claramente, de fato, você tem sido transformado dia a dia. Porque esse é o objetivo da nossa caminhada com Deus. E aí nós vamos entender, então, a promessa que Deus fez a Abraão no capítulo 12, versículos 2 e 3. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, né? E eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a fé de Abraão, a obediência de Abraão, o atender a esse chamado de Abraão, resultaria em bênção para todas as famílias da terra. Por quê? Porque a partir dele, Deus teve um povo especial. A partir desse povo especial, nasceu aquele, ou veio aquele, né? Veio aquele que Deus prometeu, que era Jesus. E Jesus, então, é a bênção que abençoa toda a terra. Então, é Deus dizendo para Abraão o seguinte: Abraão, você vai começar a caminhar comigo, você vai andar comigo, e eu vou transformar a sua vida. E ao transformar a sua vida, a partir dessa transformação, eu vou criar um povo, e eu vou me revelar a esse povo, eu vou trazer todos os meus ensinamentos, a minha lei a esse povo, eles vão aprender de mim, vão ser meus instrumentos de justiça no meio dessa terra, e eu vou vir através desse povo com meu filho, e eu vou aí pagar o preço da redenção que vocês se afastaram lá no Éden. E esse é Jesus. Então, o ser bênção para todas as famílias da terra é exatamente você participar desse plano que Deus estabeleceu. Então, Moisés começa a mostrar uma nova face de Deus.
Ele já mostrou nos relatos anteriores que o nosso Deus é bondoso, maravilhoso, é o Criador de todas as coisas. E as primeiras características ou atributos de Deus, né, que nos foram apresentados até agora, que a gente viu até agora, eu já falei com vocês, é o Deus Todo-Poderoso, Senhor da história. E agora, Moisés começa a mostrar um Deus que quer ter relacionamento de amor com seus servos. Queridos, eu tinha que fazer essas colocações todas antes de a gente entrar diretamente na história de Abraão. Porque quando a gente começar a estudar Abraão, a partir da semana que vem, nós temos que olhar para tudo aquilo que vai acontecer na vida de Abraão, tendo essa visão, tendo esse entendimento de que ele está ali e ele está aprendendo a ter fé, aprendendo a confiar em Deus, aprendendo a depositar a sua confiança em Deus. E nós precisamos agir da mesma forma. O marco mais importante que eu queria destacar dessa lição é o deixar. Deixar as coisas velhas. Deixar a velha vida. Deixar a nossa segurança. Deixar aquilo que a gente costuma confiar. E aprender a confiar no nosso Deus. O nosso Deus, Ele é o Senhor Todo-Poderoso e Ele nos ama. E Ele quer nos levar. Ele quer levar você. Ele quer levar a tua casa a viver uma bênção maravilhosa. Ele quer levar você à estatura do varão perfeito. Vamos fazer essa caminhada juntos? Vamos enfrentar esses desafios e nos aproximar mais do nosso Deus? Vamos juntos? Vamos orar nesse instante? Pai de amor, eu quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, é um Deus presente, é um Deus que está do nosso lado, que nos ensina, que nos orienta, é um Deus que nos desafia, Pai, a crescer, é um Deus que nos estende a mão e que nos chama para perto, Pai. E eu quero te suplicar, ó meu Deus, toca em nós, toca nos nossos corações, para que nós possamos nos achegar mais a Ti, para que possamos ser transformados pelo Senhor, para que possamos ser ensinados pelo Senhor, e para que possamos, ó meu Deus, ser bênção onde o Senhor nos colocar. Primeiramente, Pai, queremos ser bênção na nossa casa, no nosso meio, ali próximo, com os nossos filhos, esposa, esposo, para que todos ali sintam o calor da Tua presença, que sejamos instrumentos do Senhor ali, que aprendamos a colocar a nossa vida nas Tuas santas mãos, que aprendamos a ter fé no Senhor. Trabalhe em nós, Pai. Tira de nosso coração tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão contigo e faz-nos andar mais perto do Senhor. Toca nas nossas vidas, Senhor. Eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia.